Até onde você acha que vai a perversão e a maldade do ser humano? Roubos, torturas, assassinatos e muitas outras coisas terríveis são praticadas por nossos semelhantes e nos dão a impressão de que o ser humano é um ser sem escrúpulos. Uma dessas atrocidades é a que nós vamos te contar hoje. Você já ouviu falar sobre as bonecas sexuais humanas da Deep Web? Eu sou o Boco. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo. E agora nós vamos revelar tudo o que está por trás dessa lenda da internet. Mas e se for verdade? Antes de começarmos, gostaríamos de avisá-los que o tema pode ser chocante ou sensível para algumas pessoas. Então, se você deseja continuar, faça isso por sua conta e risco. Existe uma lenda na internet que afirma que bonecas sexuais humanas são vendidas na Deep Web. Tudo isso ocorreria de forma clandestina, longe do conhecimento da sociedade. Inclusive que os governos ainda não conseguem combater essa prática. Mas, como nem todo mundo que está vendo esse vídeo sabe o que é a Deep Web, nós vamos dar uma rápida explicação sobre o assunto. A internet pode ser dividida em duas partes. Tudo o que você acessa por meio de buscadores como o Google é considerada Surface Web. Já o que não é indexado pelas páginas de pesquisa é o que chamamos de Deep Web. De certa forma, você acessa a Deep Web quando usa a internet, já que senhas de banco e páginas que dependem de senha ou que não estão indexadas pelos buscadores são consideradas partes da Deep Web. Portanto, nem tudo na Deep Web é ruim. Mas o senso comum aponta a Deep Web como páginas que possuem conteúdos delicados. Entre esses conteúdos estão segredos de Estado, hackers, criminosos de todos os tipos, vídeos de crimes, fóruns sobre pedofilia, imagens perturbadoras, entre outras coisas que uma pessoa normal ou que não trabalha para coibir o crime não acessaria. Navegadores especiais também são necessários para entrar nesse mundo. O mais utilizado é o Tor. O seu símbolo é uma cebola. Isso porque a Deep Web possui espécies de camadas e algumas dessas camadas são isoladas umas das outras. Poucas pessoas realmente sabem navegar por esse mundo e conhecem os atalhos e perigos que ele oferece. E é na Deep Web que você poderia encontrar páginas oferecendo bonecos sexuais humanos para serem entregues a você. Mas afinal, o que seriam essas bonecas? As bonecas sexuais humanas seriam crianças que teriam sido sequestradas ou compradas. Essas pessoas viriam de países pobres onde não há um controle no tráfico humano e onde também não existem políticas públicas de proteção a jovens e adolescentes. Para a prática, crianças entre 8 e 10 anos seriam necessárias. Após serem vendidas ou sequestradas, essas crianças passariam por intervenções cirúrgicas. Na cirurgia, os braços e pernas das crianças são removidos e em seu lugar são colocados próteses ou ganchos. Além disso, a voz, a audição e a visão são retiradas dessas pessoas. Por isso o nome bonecos. E sabe por que era feito tudo isso com essas crianças? Para que seus compradores, seus donos, não tivessem problemas com elas e assim pudessem torturá-las da maneira que quisessem. As torturas não seriam apenas no âmbito sexual, mas também ia para a escatologia, violência física, humilhação e, em alguns casos, mortes lentas que faziam a criança sofrer, o que daria prazer ao agressor. A existência de todo esse mercado clandestino só era possível porque pessoas com bastante dinheiro pagariam valores absurdos para terem essas crianças e fazerem delas o que quisessem. E como você já deve imaginar, toda essa história, para variar, começou em fóruns da internet. Uma pessoa afirmando ser um cirurgião disse que fazia esses procedimentos. Segundo ele, os procedimentos ocorriam no leste europeu e ele ganhava $30.000 para deixar a criança nessas condições. De acordo com o usuário, essas crianças vêm do próprio leste europeu, da África e da Ásia.
tudo de acordo com o que o comprador quer. Ele disse não perguntar os motivos daquilo e que fazia o seu trabalho pelo dinheiro. Na sequência, relatos de algumas pessoas afirmando já terem ouvido falar sobre o assunto por causa de um conhecido ou de uma criança desaparecida no bairro começaram a surgir. Não demorou muito para algumas fotos começarem a circular. Nelas, crianças sem pernas ou braços eram expostas. As pessoas que as mandavam afirmavam que se tratavam das bonecas sexuais. Em outras, essas pessoas estão com prótese de plástico como se realmente fossem um brinquedo. Por fim, vídeos que mostrariam como eram feitas essas cirurgias e depois como essas crianças ficavam foram postados. Alguns usuários falavam que já chegaram a ver vídeos dessas crianças sendo torturadas ou estupradas pelos seus compradores. Tudo isso é muito sinistro e assustador, além de doentio, não é mesmo? Mas nós temos uma notícia boa para você. Tudo indica que essa história não passa de mais um mito da internet, graças a Deus. Apesar de haver prisões por tráficos de mulheres e de crianças que seriam exploradas sexualmente, não existem registros de pessoas que foram presas por pegarem crianças e transformá-las em bonecos sexuais humanos. Existem casos de tráfico de crianças para favores sexuais, mas não nas condições de bonecos. Alguns jornalistas, investigadores e até membros de inteligência de governos começaram a procurar por indícios da existência dessas bonecas. Até hoje nada foi encontrado. Nenhuma criança foi achada nessas condições, o que aumenta as suspeitas de que tudo não passa de uma lenda. Além disso, as fotos e vídeos que circulam na internet são falsos. Especialistas em manipulação de imagem afirmam que nenhuma das fotos famosas com bonecas sexuais humanas são reais. Pessoas que investigaram essa lenda da internet dizem que as conversas nos fóruns e as próprias histórias a respeito de como funcionaria todo esse esquema de bonecas sexuais humanas possuem muitas contradições e afirmações que não condizem com a realidade. Além disso, elas chamam a atenção das pessoas justamente por serem chocantes e repulsivas. Outro fato que impossibilitaria a prática tem a ver com a ciência. É cientificamente impossível que uma pessoa sobreviva a tantas alterações no corpo da forma como é descrita. O tempo para se recuperar de amputações é muito grande e podem haver consequências. Tirar a voz, a audição de uma pessoa também é um processo complexo, considerando que a boneca teria que estar em condições de uso para o seu torturador. E como tudo é feito de forma clandestina, é bem possível que não há equipamentos suficientes para realizar o que é dito na história. Seria necessário um lugar complexo e com especialistas na área. Não é qualquer médico que pode fazer esse tipo de cirurgia. E os que fazem amputações, por exemplo, fazem como último recurso para salvar a vida das pessoas e não para vendê-las na Deep Web. Mesmo assim, ainda existem páginas e fóruns que tratam isso como verdade. Muitas pessoas juram que já viram vídeos ou fotos que eram reais. E por isso essa história continua a circular no imaginário de muita gente. Existem pessoas que afirmam que é de interesse dos governos negar que tais atrocidades ocorrem. Outro fato que ajuda a espalhar a história é que na Deep Web realmente se pode contratar assassinos, torturadores, vender drogas, contratar hackers e comercializar armas. Se isso tudo é possível, por que não seria possível vender crianças transformadas em bonecos sexuais? E como poucas pessoas realmente acessam esses lugares na Deep Web, elas dependem de relatos de terceiros que, como vocês podem notar, não são muito confiáveis. Apesar de especificamente não haver casos reais registrados de bonecas sexuais, algumas partes da Deep Web são lugares comprovadamente perigosos. Realmente existe o tráfico humano e parte dele acontece com crianças. Essas crianças geralmente são exploradas sexualmente, principalmente as meninas. Porém, elas não passam por intervenções cirúrgicas. Algumas estimativas afirmam que cerca de 2,5 milhões de pessoas são traficadas no mundo anualmente. Dessas, quase 80% são do sexo feminino. Esse tipo de crime movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano e ainda é uma prática que dificilmente acabará, já que enquanto houver países pobres e muita desigualdade social, existirá o tráfico de pessoas. E você?
Acredita que as bonecas sexuais humanas realmente existem, mesmo que nenhum caso tenha sido comprovado? Ou você acha que não? Foi só uma história como milhares que cercam a Deep Web. O que você já ouviu falar na Deep Web que você achou chocante? Comente aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.